Oi, eu sou a Luísa. Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a alimentação no período medieval. Depois que Roma foi tomada pelos bárbaros, ela se dividiu em dois. Uma parte ocidental, a gente vai falar aqui nesse vídeo, e a outra parte oriental, que vai se chamar Bizâncio, a gente vai falar no próximo vídeo. Lembrando que quando a gente fala em Idade Média, a gente não está falando mais só de Roma, só da Itália. Entretanto, isso se restringe à Europa. Muita coisa estava acontecendo nos outros lugares, lógico, na Ásia, na África, na América, mas o material didático que eu uso sobre a história da alimentação nessa série de vídeos é europeu e é por isso que eu vou dar essa ênfase aqui. Depois eu posso contar um pouco do que aconteceu além daqui. Só para te contextualizar, Roma foi tomada pelos bárbaros germanos. Mas você precisa tirar da sua cabeça essa ideia de bárbaro que você tem. Eu sei que você tem. Só porque os romanos e os gregos diziam que quem não era parecido com eles era bárbaro, não era civilizado, isso não significa que esses povos eram agressivos ou atrasados de alguma maneira. Eles só eram diferentes. Aliás, alguns deles se chamavam francos, outros chamavam germanos. Dá pra ter um spoiler de quem que eles vão se tornar, não dá? Voltando lá para a história, a característica principal do sistema econômico medieval é o feudalismo, ou seja, voltada para uma agricultura de subsistência. É uma sociedade dividida entre aristocracia, clero, trabalhadores rurais e guerreiros. E você já deve saber que outro pilar fundamental da Idade Média é o poder da Igreja Católica, certo? Inclusive, durante os quase 1000 anos de Idade Média, o clero era o único setor letrado. Nem os nobres detinham conhecimento naquela época. É por isso que os sacerdotes foram tão importantes, não só ao preservar esse conhecimento, inclusive o gastronômico, né? Mas também por ajudar a desenvolver muitas coisas. Aqui, pra mim, no campo da gastronomia, elementos que os sacerdotes desenvolveram foram queijo, licor, cerveja, cidra. Nos conventos portugueses, além desses produtos, eram fabricados muitos doces, porque as freiras, elas usavam as claras do ovo para engomar os tecidos, e aí não tinha o que fazer com a gema. Para não descartar, vão unir o útil ao agradável, e assim surgiram os famosos doces portugueses que você já deve ter ouvido falar, como os fios de ovos, os ovos moles ou até o pão de ló. Saindo um pouco da igreja, as padarias públicas que estavam começando a surgir ali na antiguidade desaparecem, e os fornos passam a se tornar exclusividade dos monastérios e dos castelos. E aí os nobres, muito espertinhos, começaram a cobrar dos vassalos para poder assar os pães. O pão, inclusive, ele continua a ser a base da alimentação. A diferença agora é que os nobres consomem o pão branco, feito de farinha refinada, enquanto o povo precisa se contentar com a farinha integral, com a aveia, com o centeio. Bem irônico. Às vezes, o pão do povo era feito de alguma leguminosa, como o grão de bico, como a ervilha, por exemplo. Acontece que esse pão endurece muito rápido e o povo não podia desperdiçar comida, né? E aí eles inventaram uma maneira de consumir esse pão ainda duro, que é mergulhando em algum líquido. Eles deram origem, a partir desse momento, de um prato que eu e você conhecemos muito bem hoje, o ensopado. É só você parar para prestar atenção, ensopado. Nos castelos, por sua vez, havia muita fartura, principalmente de carne. A caça, ela passa a se tornar uma prática de luxo, tanto que os nobres começam a proibir o povo de caçar em determinados períodos do ano. De luxo também eram as especiarias, que eram importadas do Oriente. E elas eram de luxo justamente porque não era todo mundo que conseguia comprar. E sobre essas especiarias, era só status mesmo, sabe? E eles não colocavam na comida pra combinar sabor, pra ressaltar alguma característica, nada, não. Eles iam lá, colocavam na panela, enchiam de especiaria, colocavam de tudo ao mesmo tempo. A comida ficava com um sabor forte, que não dava pra distinguir nada com nada, mas era só pra poder mostrar pros outros o seu poder aquisitivo. Olha só, eu posso comprar tanta especiaria, olha a mistura que eu fiz aqui. E como a gente tá falando de luxo, se tem uma coisa que tem luxo nessa época é o açúcar. Tão luxuoso, mas tão luxuoso que até os nobres faziam mesquinharia com ele. Era tipo assim, eu tenho meu potinho aqui, é meu e eu não divido com ninguém. Os nobres
dessa época, eles davam uns banquetes que eram completamente fora da caixa. Se você acha que esses banquetes duravam só uma refeição, duravam dias. E como as pessoas não podiam passar dias sentadas na mesa se alimentando, para os intervalos das refeições eram feitos espetáculos de música, declamação de poesia, acrobacia, troca de presente, era uma loucura. Nesse tempo eles ainda comiam com as mãos, tá? Já até existia a faca e a colher mais parecidas com o que a gente tem hoje em dia, mas eles eram talheres de servir, coletivos. No finalzinho da Idade Média vai começar a surgir essa coisa de que cada um leva os seus talheres para os banquetes. Eles levavam uma caixinha. O advento das cruzadas vai estimular o comércio com o Oriente, de onde vinham as especiarias. Até então, como eu falei pra você, era um ambiente todo rural, todo feudal. Mas esse comércio vai trazer de volta aquele ambiente que já estava surgindo na antiguidade, que é uma coisa de cidade, mais urbana. Desse comércio vai surgir uma nova classe de trabalhadores, que vai viver não só das vendas, como da prestação de serviços, como por exemplo os artesãos. Esses novos trabalhadores também aparecem na cozinha. Tem os padeiros, os charcuteiros, os confeiteiros, os taberneiros. Mas eu quero que você guarde essa informação, porque ela vai ser importante quando a gente for falar sobre Idade Moderna, tá? As referências dos livros usados na produção desse vídeo podem ser encontradas na descrição. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!